paz do Senhor Jesus. É sempre uma gratidão voltar aqui. Quero agradecer o convite ao pastor Adair, a irmã Lúcia. Deus abençoe vocês e Deus abençoe essa igreja. Sabia que Menino Jesus é marco do meu ministério de missões, porque foi a primeira porta que se abriu. A primeira igreja de missões que eu preguei, o Menino Jesus estava no Ibirapuera. Lá congregava a irmã Ivone, o irmão Valêncio, e eles permanecem aqui. E sempre teve portas abertas para mim estar ministrando nesse lugar, adorando ao Senhor. Sempre que eu chego aqui tem um rostinho novo. Agora tem bastante, né? Bastante rostinhos novos. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero trazer a saudação dos nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor Vanderlei Cardoso, juntamente com a irmã Miriam. Eu congrego ali na sede e trago a saudação deles para a igreja. Vamos ler Atos, capítulo 8. Vou fazer menção apenas de um versículo e nós vamos estar percorrendo o texto. Quando o pastor Antônio dizia que o Senhor havia colocado a mensagem ao meu coração, durante essa semana, eu não lembro se foi na quinta ou na sexta-feira, o Senhor me disse à noite que eu pregaria esta palavra. Deus tem um cuidado muito grande pela minha vida. Eu nunca cheguei em um culto e mudei mensagem, porque todas as vezes que eu fui ministrar, o Senhor me deu a mensagem. Ou quando Ele me deu a mensagem antes, o convite chegou, e Deus dizia assim: chegou a hora, é essa mensagem. Então, quando nós andamos na direção do Espírito Santo, nós não erramos o caminho, e a palavra não erra o endereço. Atos capítulo 8 e versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Novamente, como poderei entender se alguém me não ensinar? A pergunta hoje para nós é: como alguém entenderá se você não se dispõe a ministrar ou a explicar a palavra de Deus? Podeis assentar. Deus vos abençoe. O Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele vai aparecer para os discípulos e vai dizer assim, em Mateus 28, versículos 18 a seguir: chegando-se Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aí eu pergunto para você que faz os questionamentos com Deus e diz assim: como eu vou fazer se eu não sou enviado? Ninguém me manda, meu pastor não me manda, não me dá nada para fazer. Mas o ide de Jesus é para todos nós. Vai a primeira resposta de Deus para os questionadores, para aqueles que estão de braços cruzados e não querem se mover para pregar a palavra de Deus. O Senhor Jesus deu ide foi para todos nós, não foi para o pastor, não foi só para mim. Todos, de criança aos grandes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí você diz assim: mas eu sou tão sozinha, nossa, eu me sinto tão incapaz. E Ele diz assim: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor, quando Ele vai ao céu, Ele deixa em Atos, capítulo 1, dizendo assim: antes dele subir aos céus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ele fez uma promessa para nós, que nós seríamos cheios do Espírito Santo, seríamos testemunha dele
chamado de Deus. E ele começou a ser testemunha de Jesus em Samaria. Samaria estava dentro do contexto em que estavam cheios do Espírito Santo. Era Jerusalém, era Judeia, era Samaria. Eles estavam ali, pastor, amontoados, cheios do Espírito Santo. Aqui tinha uma pessoa cheia, aqui tinha outro, porque havia vindo o Espírito Santo e selado eles. Mas ele, como obediente à voz do Senhor, aparece um anjo e diz assim: Felipe, levanta-te, vai para a Barra do Sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Você acha que é bom pregar aqui? Maravilhoso. Sentir a presença de Deus? Maravilhoso. Mas vai ter um momento que você vai ter que sair pelo caminho do deserto. E sabe o que eu encontro no deserto? Eu não encontro no deserto impossibilidades. Eu encontro oportunidades de fazer a vontade de Deus. Eu encontro oportunidade do extraordinário de Deus acontecer na minha vida. Filipe não questionou. Filipe poderia dizer assim: mas quem mandou? Foi Deus? Você é o anjo? O que você está fazendo aqui? Por que eu tenho que ir? Por que você faz tanto questionamento com Deus e diz assim: por quê? Pra quê? Mas porque eu sou tão pequenininho, sou o mais fraquinho. Eu não já disse anteriormente que quem deu índice foi Jesus? Quem falou que estaria conosco todos os dias foi Jesus? Que Ele nos revestiria com o Espírito Santo? O que falta na sua vida para você se posicionar e fazer aquilo que Deus quer para você? Agora você acha que fazer a obra de Deus é aqui? Vem aqui no púlpito, louva, glória a Deus. Prega, glória a Deus. Fazer a obra de Deus é muito além. É ir pelos campos e valados, é pelas ruas da cidade, é abraçar a prostituta, é abraçar o drogado, é olhar para o mendigo e dizer que Jesus ama ele igual a você. Ou você acha que você é prioridade no reino de Deus? Que você é menorzinho? Não. A diferença é que você foi remido e lavado no sangue de Jesus está aqui. Mas o sangue de Jesus foi derramado por mim, por você, pelos mendigos, pelas prostitutas, pelas pessoas que estão na calamidade, que estão à beira da morte. A palavra de Deus hoje para nós é: se levanta desse comodismo, é a última hora, Jesus vai voltar. Não é tempo de entrar na igreja e ficarmos olhando que vestido que a irmã veio, que calçado, que roupa, que terno. Não é tempo para isso, nunca foi e agora muito menos. Se aproxima a volta de Jesus. Nós temos que estar vigilantes, atentos, porque muito breve a trombeta vai soar. Não falta nada na Bíblia Sagrada para se cumprir daquilo que Jesus disse que aconteceria antes da volta dele. Nós temos que estar preparados. Nós temos que vir aqui para a igreja para dar a nossa adoração, porque Jesus merece. Não é porque o pastor estará presente, não é porque a Mariane veio na sede, não é porque fulano de tal está aqui, não. É porque o dono de tudo está aqui. Ele merece toda adoração, ele merece todo louvor, ele merece toda a glória para sempre e eternamente.
Para com isso, Jesus morreu de braços abertos, se fez maldito no meu e seu lugar, a pior morte da época. Ele morreu ali de braços abertos por mim e por você, para que nós tenhamos direito de vida eterna. E quando ele estava ali pregado na cruz do Calvário, existia dois ladrões que eles mereciam estar ali. Um criticava e o outro dizia assim: deixa esse homem, que ele não tem pecado. Aquele homem disse assim para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu perdão, mas pela atitude dele, Jesus vê que ele tem arrependimento e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem inocente que morre na cruz, um homem que está ali sofrendo, e mesmo na cruz ele consegue amar um ladrão. E você é melhor do que Jesus. Quem é você para ficar bravo com o irmão, bravo com o parente? Para com isso, olha o alvo que é Jesus, olha para o céu. Glória a Deus. E esse Filipe estava ali e foi para o deserto. E quando ele vai para o deserto, ele encontra o eunuco. E esse eunuco estava lendo a palavra de Deus. Ele estava lendo as escrituras. E esse povo oriental, eles costumavam ler em voz alta. Então Filipe recebe a segunda ordem, mas aí do Espírito. O Espírito diz assim para ele: corre e alcança a carruagem, corre e aproxima deste homem. E Filipe não perguntou novamente: para que eu tenho que correr? Para quê? Que carruagem bonita, o que eu vou fazer ali? Não, ele instantaneamente obedece. Sabe qual é o problema de você não receber as bênçãos de Deus? Porque você é desobediente. Deus manda você fazer, você quer saber por que tem que fazer. Se Deus mandou fazer, faça! Ele se responsabiliza pela sua vida. E Filipe vai e se aproxima. E correndo Filipe disse: entendes tu o que lês? O Espírito Santo não mandou ele perguntar, mas se o Espírito mandou ele aparelhar daquela carruagem e ele ouve a palavra de Deus sendo lida, o que ele vai fazer? Eu preciso de uma estratégia, eu preciso pregar para este homem. Entendes tu o que lês? Entende esta palavra? E aquele homem diz: como eu vou entender, se não há ninguém que me ensina? E o que eu acho mais interessante é que este homem, ele tinha desejo, ele queria aprender mais de Deus, e ele não era um homem judeu daquela região, ele era de uma região longe, mas ele ouviu falar de Jesus e ele veio para Jerusalém para adorar. Você veio adorar Jesus? Quantas pessoas que vêm adorar Jesus pelos feitos, eles vêm até você porque eles adoram a Jesus, porque Jesus fez coisas extraordinárias na vida deles ou próximo deles. Mas é necessário que você ensina a palavra, é necessário que você ensina o caminho que vai para o céu. E Filipe então aceita o convite daquele eunuco, que ele diz assim: sobe aqui. E aí a honra, subir numa carruagem real. Mas se Filipe não tivesse deixado Samaria, onde todos estavam ali, cheios do Espírito, e indo o caminho do deserto, aproximadamente 96 quilômetros de percurso, sem reclamar e sem entender o que ia acontecer, até encontrar este homem. Ele não teria a honra de subir na carruagem real. E Filipe começa ali: o que você está lendo? E ele diz: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o cosquia,
este homem não entendia o que o profeta Isaías havia profetizado. E Filipe começa a dizer: isso se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Antes dele vir morrer na cruz do Calvário, foi profetizado que ele viria, que ele sofreria, mas que ele ressuscitaria. E esse Jesus está vivo. E ele vai explicando, e ele explica sobre o Espírito Santo, que Jesus vai para o céu, mas Jesus deixou o Espírito Santo. Isso que você está sentindo aqui hoje, é a presença do Espírito Santo no nosso meio, é graça concedida por Jesus, é o voo para o céu, mas eu não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador. E esse Consolador está aqui. E ele continua explicando mais para o eunuco. E se você permanecer fiel, você terá direito de vida eterna. Mas Jesus também ensinou que você deverá ser batizado. Quando você entender que Ele é Jesus, você precisa confessar com a sua boca que você vai ser batizado. E chegaram e viram a água logo adiante. E aquele eunuco diz assim: o que impede de eu ser batizado? Filipe diz: se você crê verdadeiramente, você pode ser batizado. Aquele homem diz: eu creio que Jesus Cristo é Salvador, eu creio que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, eu quero ser batizado. Não é difícil pregar quando você está acompanhado pelo Espírito Santo. Não é difícil. Ele dirige os seus passos, ele diz o que você tem que fazer. O seu papel é só obedecer, abrir a boca e falando o que ele manda. E Filipe batiza aquele eunuco. E o Senhor o tira dali de uma forma misteriosa. E aquele homem fica ali, glorificando a Deus, vendo mais uma das maravilhas do nosso Deus, porque somente Deus pode fazer essas coisas. O que você tem feito? No decorrer da tua caminhada, você conseguiu pregar? Fala sobre o Espírito Santo para uma pessoa e levá-la para o batismo. O que você tem feito em prol do reino de Deus? O que você tem feito? Nós não viemos a este mundo por enfeite. Nós temos um chamado. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos por Deus para fazer a diferença. Nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para cumprir o ID dele. E o ID dele é tão bonito que ele diz assim: colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se comerem alguma coisa mortífera, não vos farão dano algum. Você está achando que Jesus é o seu patrão, que coloca limite nas coisas? Não, o seu Jesus é aquele que chama, ele cuida, responsabiliza pela sua vida, guarda os seus filhos, guarda a sua família e dá direito de um dia você continuar adorando no céu. De pé, igreja. Quem você tem pregado? Nós fomos chamados para pregar Jesus. Quem que você tem pregado? Você tem pregado mais o eu ou a Jesus? Quem tem que brilhar aqui é Jesus. A glória dele, a honra dele.
eu tenho feito para Jesus? O que eu tenho feito para adorar o nome de Jesus verdadeiramente nessa terra? O que eu tenho para oferecer ao Senhor quando eu chegar no céu? Estarei de mãos vazias ou terei almas para apresentar ao Rei? O que eu tenho feito? É a última hora. Você pode amanhã cedo começar a ser diferente, começar o seu devocional com gratidão e menos reclamação, começar mandando uma mensagem para aquele amigo ou parente distante, ou falar para o seu vizinho que mora do lado da sua casa. O que você tem feito? O que temos feito para o reino de Deus? Jesus está voltando. A trombeta vai cantar, isso é realidade. Rabai, Juliana. O Senhor nos convida a levantar e não questionar o chamado dele. Somente se dispõe e diz assim nesta noite: eis-me aqui. Posso orar, pastor? Eu quero orar pelas nossas vidas. Levanta as nossas mãos ao céu como sinal de receber de Deus virtude para ministrar. O leite você já tem.